Este projeto é realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. O podcast Nossa História, Nossa Memória chega com uma temporada especial que exalta os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata de Pernambuco. Patrimônios eleitos pelas cidades, comunidades culturais e povos da Zona da Mata. Essa região é uma área de transição entre o litoral e o interior. A vegetação é exuberante, a economia é baseada na agricultura, com cultivo da cana-de-açúcar, café e produção de laticínios. É uma região rica culturalmente, com influências indígenas, africanas e europeias, refletidas na música, culinária e tradições folclóricas. Neste episódio, a gente pega a estrada rumo ao município de Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte, e é na capital estadual do Maracatu Rural, a quase 70 quilômetros do Recife, que vamos conhecer a história de uma banda centenária. Banda que quando começou nem instrumentos tinha. Banda que surgiu depois de uma revolta. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, cabelos lisos, produtora cultural e realizadora desse projeto. Te farei companhia nessa viagem sobre as memórias da nossa cultura. Neste episódio, vamos mergulhar na história de música e transformação social da Sociedade Musical 5 de Novembro, Banda Revoltosa, regida pelo maestro Severino Belarmino da Silva, mais conhecido como Maestro Sapatão. E eu sou Cris Xavier, produtora cultural, mulher, negra, de cabelos cacheados. Este podcast conta com recursos de audiodescrição. Então, sempre que você ouvir este som, você também vai ouvir a minha voz, descrevendo algo importante no nosso episódio. Fique à vontade para dar asas à imaginação. O Maestro Sapatão nos recebe na sede da Banda Revoltosa, que fica na Praça Carlos Gomes, número 17, em Nazaré da Mata. O lugar é um casarão antigo, de fachada amarela, com letreiros vermelhos. Preserva um rico acervo, com documentos, quadros, instrumentos, troféus que contam a história da banda. Ao todo, são 1.000 metros quadrados. O maestro nos conduz para um grande salão, que se parece um pouco com uma quadra de esportes. Nesse espaço, acontecem oficinas, ensaios, apresentações e grandes eventos. No centro, existe um palco, onde durante nossa conversa, um grupo de crianças tem aula de música. Vez ou outra, você vai ouvir o som deles ao fundo no decorrer do nosso episódio. No teto, bandeiras coloridas, que certamente deixaram o lugar mais incrível na última festa realizada aqui. O Maestro Sapatão é um homem negro de quase 70 anos, alto, com um sorriso discreto e simpático no rosto. Importante lembrar que essa é a belíssima descrição de um patrimônio vivo do estado de Pernambuco, a Banda Revoltosa. A Revoltosa, ela sempre foi um patrimônio vivo. Ela é o patrimônio vivo que a gente está falando, é o reconhecimento oficial do que ela já fazia, do que ela sempre foi. Então ela sempre teve a formação, sempre teve escola de música para formar músico para a banda. E esse caminhar social, ela sempre teve uma parte social muito importante, inclusive a parte social que trazia também muitas pessoas que dançaram, aprenderam a dançar, aprenderam a festejar, aprenderam a curtir um Natal aqui dentro da Revoltosa, o Carnaval aqui dentro da Revoltosa,
o São João, aqui dentro da Revoltosa, que era uma tradição forte. Então a Revoltosa sempre foi patrimônio vivo e foi oficializado com o título do governo do estado de Pernambuco. A veia viva da Revoltosa sempre pulsou no coração dos músicos, mas o reconhecimento como patrimônio vivo do estado de Pernambuco só veio em 2013. A banda, que tem um nome curioso, completou em 2023 107 anos. E pensar que há mais de um século, os membros revoltados com outra banda famosa da cidade, a Euterpina Juvenil Nazarena, conhecida como Capa Bode, precisaram pedir instrumentos emprestados a um padre. A Revoltosa surgiu de uma dissidência política entre a já existente, claro, a Capa Bode, que hoje é o Euterpina Juvenil Nazarena, que tem conhecida por esses dois nomes, e a Cabeluda, que eram duas bandas de música daqui de Nazaré. E essa dissidência política fez com que os melhores músicos, principalmente o maestro Joquinha, e alguns membros importantes, pessoas importantes da sociedade daquele momento, que investia, que tempo sabe, enfim, investia lá sempre estava de prontidão, investindo na sociedade, se afastaram, romperam. E aí essa dissidência foi que deu origem à Revoltosa. Ela, para tornar-se uma banda e começar a aparecer, digamos assim, no cenário musical como banda, ela teve que fazer um apelo, ou um pedido, ou um acordo. E esse acordo foi com o Padre Marinho, na cidade no distrito de Upatininga, da cidade de Aliança. Então, como tem a questão da paróquia, que tem essa questão paroquial, né, do catolicismo, né, muito forte. Então, os membros daqui, que são o pessoal da sociedade, pessoal da sociedade importante da cidade, e conhecedor, evidentemente, do Padre Marinho, e foi até o Padre Marinho e fizeram um acordo de ceder, o Padre Marinho ceder da banda de Upatininga, que existe até hoje, alguns instrumentos emprestados. E assim foi feito. E em troca disso, a Revoltosa, que não existia ainda, evidentemente, para tocar na festa do dia 2 de fevereiro, que é a festa do padroeiro lá da cidade do distrito de Upatininga. E assim foi feito esse acordo. Então, o Padre Marinho emprestou os instrumentos para a Revoltosa, para os músicos dissidentes da Revoltosa, e aí eles fizeram a primeira apresentação no dia 5 de novembro. Daí ficou conhecida como 5 de novembro, também é outro nome que ela leva, o nome que ela leva também é 5 de novembro. Aí vem Sociedade Musical, 5 de novembro, por ser a primeira apresentação do dia 5 de novembro. E imaginar que tudo isso começou com discordâncias políticas lá no ano de 1915. A origem dessa dissidência foi uma dissidência política do governador Agamenon Magalhães, que era o governador da época. O outro ano também não sei quem era o concorrente, mas tem a ver com Agamenon Magalhães, que era aí a nascer a dissidência política. Certamente deve ser duas correntes políticas na época que, claro que não deu certo, né? Não dava certo. Aí saiu, não aceitou lá as formas deles viver lá e foi quando fundaram a Revoltosa. Se tem uma coisa que toda a sociedade musical 5 de novembro se orgulha, é de ser instrumento de transformação social por meio da música. É uma história que inspira e fica para a posteridade. É um trabalho de formação de plateia, admiradores, e a cada apresentação,
A cada desfile, a meninada fica encantada com os instrumentos, com os sons e com os músicos. E sempre por volta de março, as matrículas para novos alunos e integrantes são abertas. Inclusive agora, durante a nossa conversa, tem uma turma aos fundos aprendendo. Essa turma é formada por dezenas de alunos, todos crianças. Eles estão num palco voltado para o salão, sentados em cadeiras formando um semicírculo. No centro, um professor. As crianças não têm mais de 12 anos. Elas tocam flauta doce, que é um instrumento musical de sopro com um bico na extremidade, onde elas sopram o ar. A flauta tem um tubo com vários buraquinhos para a produção das notas. É um instrumento importante na formação básica musical. A música que elas estão aprendendo a tocar é Que Nem Giló, eternizada na voz do rei do Baião, Luiz Gonzaga. O maestro Sapatão tem orgulho em dizer que a banda forma músicos letrados, aqueles que tocam e que sabem ler partitura, que nada mais é do que a representação da música, dos sons na forma escrita. Do meu ponto de vista, é uma organização, uma sociedade civil exemplar. Ela tem se organizado assim, em termos artísticos, na formação de músicos, de criança. Como você pode observar aqui atrás, aqui a gente tem mais ou menos 25 desse grupo, porque a gente ainda tem mais 3 grupos, que dá sustentação a ela ao longo do tempo, é essa questão da formação do aluno para tornar o músico da banda. Que não só a Revoltosa também não só forma o músico para a banda dela, como forma para o maracatu, para a ciranda, para o coco, para as igrejas, para todos os segmentos, tanto o instrumento de sopro, trompete, trombone, sax, como também instrumento percussivo, que a gente está com esse trabalho para que essa meninada seja um instrumentista percussivo leitor, que é diferente de tocar sem ter a leitura, né? Como se fosse um analfabeto, apesar de estar fazendo e faz bem feito. Mas o correto é buscar a ciência, é buscar no livro, buscar no método. E a gente está com essa inovação, ou esse segmento do ano passado para cá, bem forte. Todos têm que ler, todos têm que aprender a teoria, o solfejo e toda aquela questão teórica da música. Se engana quem pensa que toda essa formação musical acontece apenas com crianças. Adultos e idosos também têm oportunidades. O repertório é diverso, vai do frevo de bloco até músicas natalinas. A gente também tem aqui a formação de adultos, pessoas, professores, funcionários públicos, pessoas que já estão aposentadas, 60, 65, 70 anos, que são alunos da Revoltosa. E são alunos leitores, que é aquela história da gente trabalhar sempre, dar a oportunidade a essa pessoa de ser leitor. A música não é bicho de 7 cabeças, não é coisa do outro mundo, não. Tudo tem regra, tudo tem definição. Então a gente tem também aqui um grupo de coral. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste. Em mais de 100 anos de história, imagina a quantidade de músicos formados, a quantidade de gente que já passou pela banda. Maestro Sapatão conta que no próximo carnaval, o objetivo é homenagear o centenário de um ex-integrante. Zé Menezes foi um aluno, como esse menino que vocês estão vendo aqui atrás. Com 12 anos ele já tocava na banda. O pai de Zé Menezes, seu Nuto, era foi um dos dissidentes da Capa-Bode, tá? Da Uterpina, foi um dos dissidentes, seu Nuto, foi um dos dissidentes, fundador da Revoltosa, fundador de lá.
e fundador daqui. E aí veio, Zé Menezes surgiu, como o seu Nuto tocava também, era um tubista e tal, tem toda essa ligação da banda, então Zé Menezes que está completando esse ano, ou completou esse ano, 100 anos, que a gente estamos comemorando Zé Menezes. E no carnaval a gente vai estar tocando as músicas de Zé Menezes, Terceiro Dia, e por aí vai. A lista de figuras importantes formadas pela Revoltosa não para por aí. Perguntamos ao maestro quem são as personalidades que já passaram pela banda e ele nem titubeou. A resposta estava pronta, a história está bem fresca na memória. A gente pegar aqui Seu Luiz Coração de Jesus. Eu vou falar que na minha época, quando eu conheci, comecei a primeira nota. Lá do ano 70 para trás, por aí, 70, 80, Seu Luiz Coração. Quem foi Seu Luiz Coração de Jesus? Um cidadão comum, um sapateiro, que passava o dia todo trabalhando na produção para ganhar o dinheiro, que nas noites, aquelas noites específicas, ele vinha dar aula de música. Ele tinha conhecimento musical, era aquela pessoa mais dinâmica, então ele tem importância na história, porque foi ele que conduziu... E tem mais! Seu Demétrio, ele é um funcionário público, trabalhava na prefeitura, que também tive a oportunidade de estudar com o seu Demétrio, nesse mesmo segmento. Trabalhava e de noite vinha fazer as aulas das crianças e vai fazer o ensaio da instituição da banda nas quintas e nas sexta-feiras. Então é uma pessoa extremamente importante. Mas a gente tem Neném Boião, é um oficial da aeronáutica, que aprendeu aqui. Fábio Alves, também um oficial da aeronáutica. Nilson Lopes, que é um grande maestro, arranjador aí em Pernambuco, um dos grandes de Pernambuco. Passou pela banda de música, já começou na Capa Bode, passou por aqui. Enfim, a gente tem muita gente importante. Quando você ouve falar de banda, que tipo de som vem na cabeça? Sem dúvidas, os ritmos pop, pop rock saltam logo à memória. Mas tem tanta história, tanta ancestralidade para chegar até eles, e é esse o nosso objetivo aqui, falar da preservação da cultura. E a Banda Revoltosa faz bem isso. Caminha por diversos ritmos, desde o instrumental, a forte relação com o maracatu, o frevo, o coco e a ciranda. E como o maestro gosta de falar, para tocar tudo isso, tem que ter leitura. A Banda Revoltosa é uma banda diferenciada e com foco, não só na banda de música formar, como eu já falei, formar o músico para a banda, mas a gente e comigo tem trabalhado fortemente os outros fogueiros, o maracatu, o coco, a ciranda, todo esse movimento daqui da Zona da Mata, a gente trabalha específico e, como eu falei, dentro de uma literatura para que o músico seja um leitor, que é diferente, o menino que bate uma porca, que toca um tarol, enfim, que ele seja o leitor, sabendo o que está acontecendo. E esse ensinamento da Revoltosa aqui é muito forte. O que encanta em tudo isso é a preocupação para que as novas gerações conheçam essa cultura e que a geração atual toque os ritmos ancestrais. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar acabando a cultura da gente. Você vê uma ciranda de 30 anos atrás, uma ciranda daí mais para trás, os instrumentos que tocavam sempre foi o trombone e o trompete. Aí tocavam um sax, também tocavam um clarinete, mas geralmente era um trombone e um trompete. Quem era esse músico? Esse músico geralmente era uma pessoa bem idosa, que se dizer que é idoso não é dizer sinônimo de estar dizendo porque é idoso, não, com todo o valor do idoso, porque ali é uma de conhecimento. Tá certo? É uma bagagem de conhecimento, mas ele só tinha lá no engenho, bem longe, ou na serra, não sei de quanto, que quando chegava o carnaval, o maracatu ia atrás dessa pessoa. Ele não conhecia nenhuma nota musical, ele tirava o som dele lá sem saber nada, absolutamente nada. E é dessa admiração, desse contato com a música, que nascem grandes profissionais. Pronto, aqui a gente tem aqui o professor aqui, o maestro aqui, está estudando doutorado. A gente toca outro maestro ali na frente da banda, que você vê, o maestro
também é o maestro do Conservatório Pernambucano de Música, da orquestra de lá. O meu ensinamento, que faz com 37 anos, tudo se traduz para dentro desses maracatus, dessa ciranda, desses cocos, de uma forma diferenciada. Então, houve mudança. Mudança, a gente teve, como eu falou, da preocupação da instituição com a cultura popular, está aí a resposta. Faz gosto ver, é lindíssimo. Você vai ver um maracatu tocando, uma ciranda tocando, um coco tocando, um outro grupo tocando. É incrível. Isso aqui é o conservatório no interior. Vamos para um Senta que lá vem história. A região onde hoje fica o município de Nazaré da Mata, há séculos atrás, foi explorada pelos engenhos de cana-de-açúcar. O engenho de cana-de-açúcar é uma estação industrial que produz açúcar e derivados, com o processamento da cana. É tudo um pouco complexo, com muitas etapas, como plantação, corte da cana, moagem, extração do caldo, purificação, evaporação e a cristalização, para, por fim, chegar aos grãos de açúcar. Era um trabalho muito braçal. Atualmente, esse processo foi modernizado e muitos engenhos continuam sendo importantes para a economia. Por causa dos engenhos, pequenos vilarejos se formaram. A economia girava ao entorno da monocultura. A coroa portuguesa chegou a distribuir terras. A cultura foi influenciada por diversos povos. Eram indígenas, europeus, escravos. A música não ficou de fora dessas influências. Se você pegar um histórico, for ver um histórico do surgimento das bandas, ela veio com a coroa portuguesa. Ela foi conservada pelos senhores de engenho, pelo poderio que eles tinham. Você vê aqui a Revoltosa, o instrumento, então um trombone que eu tocava aqui, era francês. Todo o instrumental da Revoltosa era francês. Você hoje vê, para se adquirir um instrumento dessa modernidade todinha importado, é uma fortuna. E todo instrumento dessa banda era francês. Então, esse pessoal era que tinha o dinheiro. E ter uma banda de música, ou a cidade ter uma banda de música, era um privilégio, era um diferencial para qualquer um. Então a Revoltosa surgiu nesse contexto. E tem mais, viu? Não só tinha a banda aqui da cidade, como tinha no engenho também. Tinha também as bandas, não nessa dimensão, mas tinha as bandas lá no engenho. Então esse é o contexto que ela vem junto com a escravidão, aí vem os negros, tá certo? Eles vêm, parte dele para outros instrumentos de sopros, trombone, trompete, que já era uma coisa elitizada da cidade, que ele estava lá no engenho, na senzala lá dele, naquele domínio do poderoso. E como era a música da senzala? A senzala era uma construção bem rústica, local onde os escravizados eram obrigados a viver, muitas vezes em condições precárias. Ele fazia o movimento dele, percussivo. Aí estava lá com o coco, com a ciranda, todo esse envolvimento. E a banda está aí nesse meio como padrão de sustentação, de crescimento desse movimento todo. Quanta mudança de pensamento, de atitude. É incrível. Outras bandas também estava vendo essa mudança. Não só aqui, que eu posso perceber, na época que eu comecei aqui, não tinha nenhuma mulher, pelo menos tocando, instrumentista. Não tinha nenhuma menina, nenhuma... Hoje você vê aí, você vai aí, você vê que é a metade ou mais de meninas, senhoras, que você pega o coral da juventude acumulada, são tudo senhoras, é feminino. Aí você pega a direção da Revoltosa aí, uma administração top, com mulheres fora de série. Entendeu? Então a Revoltosa ela é aberta, ela é dinâmica, ela cuida disso aí, ela enxerga isso aí, enxerga todo esse potencial e acolhe todo mundo.
Maestro, como resistir tanto tempo assim? Como manter viva essa cultura? Nazaré é um lugar diferente em si, né? Porque Nazaré é um lugar dominante, né? Por ser, né, surgir nos engenhos, você sabe que pode ter informação mais, até numa revista, que aqui em Nazaré tinha 350 engenhos, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado, que a gente vê a cultura de massa invadindo fortemente, que me dá uma tristeza danada. Não é assim, uma tristeza, mas no mesmo tanto uma vontade de estar sempre reagindo para o bem. A gente tem que achar uma maneira. Por que a cultura de massa? Porque quem está vendendo a cultura de massa está vendendo o dinheiro. Ele não está vendendo a cultura pela cultura. A cultura lá é financeira. Então, aí já sabe, né? O dinheiro onde entra, que quem tem acesso vai predominar e vai sempre colocar. Mas essas duas bandas resistem, apesar das diferenças, que achar que a guerra entre a Capa-Bode e a Revoltosa, que sempre foi forte, e nem venha com questão de paz aqui, não. Você não é. Aqui você não é o Papa para vir trazer paz aqui. A gente tem que estar incentivando mesmo essa guerra. Essa guerra é uma palavra forte, né? A Revoltosa é melhor, a Capa-Bode é melhor. É sim, mas a gente entendeu que é para ser uma disputa saudável. O público sai ganhando. Tem que ver qual é a administração, que tipo de administração que sucesso, bem-sucedida tem na Revoltosa. Será que tem na Capa-Bode? Será que na Capa-Bode o que é que tem que ir lá, que a Revoltosa... Então, essa diferença não pode deixar de existir, porque senão, aí é quando a cultura de massa vai entrar e vai acabar, a gente tem que ter cuidado. E eu deixo aqui um alerta para todos que estão nos ouvindo. Vamos olhar com mais olho, com mais precisão na formação, no que está acontecendo dentro das bandas. Porque a banda não é uma banda por ser banda, né? Ela tem muita coisa além da banda. Ela faz parte de todo um contexto histórico. Sim, é um trabalho lindo e imagino que deve ser muito difícil de manter. Então, como preservar tudo isso? A gente não tem projeto aqui, não tem nenhum projeto. A gente vive de uma doação, uma parceria da prefeitura, que eu posso dizer tranquilamente, de 2 salários mínimos, e do dinheiro do patrimônio vivo, que deve ser em torno de R$ 3.500, perto de 4 mil. Então, a soma disso tudo dá no máximo 6, 7 mil reais, para a gente manter uma organização que tem naturalmente um público interno de 200 pessoas que passa aqui naturalmente. É um desafio. Com esse dinheiro, a gente mantém essa estrutura de 1.000 metros quadrados, toda essa sala, computador, impressora, tudo que você... quadros, conservação. Esse é o capital que a gente tem aqui. Agora, como ter esses instrumentos? É um desafio. Porque você pega um instrumento hoje e vou montar uma média de 5 mil reais. Saxofone e tal, 5 mil reais. Olha, quem ganha 5, como é que pode ganhar 5, comprar 20 instrumentos? Para ir daqui atrás, está aqui, você está vendo aqui atrás. O que a gente pode comprar foi a flauta doce. A gente comprou 16 flautas doces, é o que dá para comprar, mas tinha que botar alguma coisa na mão desses meninos, porque eles já são leitores. Ele tem essa expectativa de ganhar, então a gente botou a flauta doce. E agora, para botar os instrumentos na mão dele? A gente não tem como. E a gente fica sem saber o que fazer. Porque a gente pede até quem não estiver nos ouvindo que se sensibilize com a gente através de projetos, porque tudo que a gente precisa é botar um instrumento na mão dos meninos. Não vai botar não bota uma arma, bota um instrumento, que ele vai transformar, ele próprio transforma o mundo, como eu estou transformando a vida de centenas, até de milhares de pessoas, porque eu estou fazendo esse trabalho, eu estou nessa banda, estou falando muito rápido, né? Tá não! É empolgante entender os bastidores desse trabalho. Muitas crianças passam um dia na Revoltosa e eles recebem todo esse apoio e ainda a alimentação. Eu estou falando essa banda desde 1970, portanto já vai 50 e alguma coisa, meio século já passou. E estou ensinando há 37, são 37 gerações. Maestro Sapatão, foi uma conversa incrível. A gente agradece por esse registro que fica para a posteridade e por essa aula de história,
música, lição de vida. Eu espero que essa história continue gravada e passando pro pessoal. E a meninada vendo aqui aprender música. E a gente, tô partindo, né? Eu já tô indo embora. E vocês que fiquem, essas meninas que fiquem dentro desse contexto na formação para viver eternamente, porque está se tratando de uma coisa boa. Esse foi o primeiro episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória. Tem muita coisa boa pra gente conhecer, mas te convidamos para mergulhar ainda mais nos assuntos tratados aqui através das nossas redes sociais. Procura lá, @podcast Nossa História no Instagram e já no Facebook somos Podcast Nossa História, Nossa Memória. Vamos adorar saber o que você achou do episódio. Também estamos em todas as plataformas de áudio. Começa a seguir e a curtir. Aproveita para compartilhar e comentar. E claro, espalha esta conversa para todo mundo. Manda para os amigos, vizinhos. Também vale a pena ouvir os episódios das nossas temporadas anteriores, com entrevistas com foco na proteção, preservação, conservação e salvaguarda dos patrimônios culturais de Pernambuco. Também tem uma temporada incrível sobre a história do patrimônio ferroviário do nosso estado. Não esquece de passar no nosso site, é o nossahistorianossamemoria.com.br. Este podcast tem trilha sonora assinada pelo músico pernambucano João Paulo Rosa. O roteiro e montagem foi do jornalista Jetson Pontes. Audiodescrição da produtora cultural Crislaine Xavier. No nosso canal no YouTube, no Facebook e no Instagram, nossos episódios estão traduzidos em Libras, Língua Brasileira de Sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Gravação e finalização, Alisson Santos. Videomaker, Júlio Melon. Designer, Murilo Silva. Web designer, Saulo Ferreira. Apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. Até a próxima!